Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 8. Aleluia. Eu creio que nessa noite Deus vai gerar um alinhamento na sua vida, amém? Diga assim: alinhando a minha visão à visão de Deus. Outra vez, alinhando a minha visão à visão de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido é que o importante não é fazer a obra de Deus, o importante é ser a obra de Deus. Há algo muito diferente em você fazer a obra. Qualquer pessoa pode fazer, mas se tornar a obra de Deus são anos de entrega a Ele. É aceitar cada etapa que Ele produz para gerar em cada um de nós um caráter de vencedor. Todo o propósito de Deus é fazer você entender como Ele, enxergar como Ele, caminhar como Ele. A palavra de Deus diz: sede, pois, imitadores de Deus. Levanta suas mãos e diga: eu sou imitador de Deus. 1 Samuel capítulo 8 começa uma história de declínio de alguém que tinha experimentado somente momentos de glória. Samuel, ainda criança, teve uma história de vitória. Foi gerado debaixo de muita oração de Ana. Nasceu, foi entregue a Eli, ficou ali na casa de Eli servindo ao Senhor. Ouviu a voz de Deus muito novo. Precisou ser orientado por Eli para aprender que aquilo que ele estava ouvindo era a voz de Deus. Estabeleceu 20 anos de paz, onde os filisteus não tocaram no povo de Deus. Mas aí o tempo foi passando. E olha que a palavra de Deus começa a nos ensinar nessa noite, a partir do versículo 1, capítulo 8, 1 Samuel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Aqui começa um processo onde Samuel começou a se preocupar com o resultado do que ele praticou em Deus. Como os filhos de Samuel não tomaram o mesmo caminho que ele, porque ele não conseguiu estabelecer uma paternidade espiritual, não adianta você querer levantar quem Deus não separou para o altar. Samuel errou no julgamento. Todo o processo de Deus para curar Samuel até Davi foi um longo tempo. Quando Samuel descobriu que os filhos dele não seguiram o caminho dele, aquilo veio uma frustração para ele, porque ele se preocupou no resultado do que está fazendo. Se você é a obra de Deus, a responsabilidade do resultado não é sua, é do dono da obra. Se você se comportar à luz daquilo que estão dizendo acerca do teu chamado, você está praticando a sua obra. Mas se o que falam, da maneira como você está conduzindo o cajado, não toca em você, você entende: quem me levantou foi o Senhor, a obra pertence a Deus. Todo sucesso é do Senhor. O Senhor jamais levanta alguém para ser fracassado. Quando o Senhor estabelece alguém, Ele já sonhou com esse alguém antes dele chegar no ventre da mãe dele. Jeremias 1,5 ele diz: antes que chegasse no ventre da tua mãe, eu te constituí como profeta às nações.
O que Deus separou para você, irmãos, Ele sonhou isso antes de você chegar ao ventre da sua mãe. Não importa a maneira como você nasceu, como você chegou, importa que você chegou para cumprir o propósito de Deus. Não importa a família que você nasceu, o nome que você recebeu, importa que você chegou no momento em que Deus precisou que você tivesse chegado. Só que quando você nasce, você não entende essas coisas. E Samuel muito cedo começou a ter experiências com Deus, e tudo era positivo para ele. Os filisteus vinham contra eles, porque a arca voltou para Israel, e o povo apavorado, e Samuel estava adorando. Então ele começa a adorar o Senhor, e o Senhor mesmo se vira de pegar os filisteus e exterminá-los, a ponto deles ficarem assustados. E durante 20 anos eles não tiveram coragem de ir contra Samuel. Samuel jogava Israel, voltava para Ramá, onde ele tinha um altar, mas ele não conseguiu passar isso, porque ele ficou na tradição. Samuel acreditou que eram os filhos dele que tinham que substituir. Ele não lembrou que ele não era filho de Eli. Ele não lembrou que ele nasceu de uma maneira diferente no contexto daquilo que Deus estabeleceu na época de Samuel. Samuel não era filho de Eli, Samuel era filho de Eucana e de Ana. Para o contexto da religião, tinha que ser Ofni e Finéias, os profetas daquela geração, mas no contexto de Deus era Samuel. Por isso que Deus estabeleceu no coração de Ana a perseverança de buscar, de chorar, para que nascesse Samuel. Samuel não nasceu para Ana, Samuel nasceu para aquela geração. Samuel nasceu para o Senhor. O que Deus está gerando no teu espírito não é para você, o que Deus está gerando no seu espírito é para essa geração. O que Deus está gerando no seu espírito é do Senhor. Mas nós precisamos alinhar a nossa visão à visão de Deus, porque o caminhar em Deus é da maneira de Deus. Quando Jesus cuspiu, fez lodo, é a maneira de Deus. E aquele cego enxergou a maneira de Deus. Talvez muitos religiosos tentaram imitar Jesus, mandando fazer lodo, passando na vista das pessoas e ninguém enxergando nada. Mas vamos para o capítulo 16. Samuel então entristecido, quando ele vê Saul, ele percebe ali que era o rei. A palavra de Deus diz que Saul, ele passava dos ombros de qualquer um dos judeus. Qualquer um do povo de Israel, Saul era maior, tinha aparência. Foi levantado no governo da alma. Quando Deus explicou para Samuel que a rejeição não era de Samuel e sim de Deus, mas aí então Samuel ficou todo empolgado, porque ele ungiu Saul, que tinha aparência. Diga, a religião tem aparência. Por isso que as pessoas seguem a religião, porque ela tem aparência. A religião não tem a essência, ela tem aparência. A religião, ela tem o frasco, parece, mas ela não é o propósito. Porque a religião está no campo da mente do homem. A religião é o que o homem conseguiu alcançar para poder lidar com Deus. Porque lidar com Deus você precisa ser espiritual. O homem natural não entende as coisas de Deus. Então às vezes precisa facilitar para entender. Mas Deus não chamou você para ser natural. Na verdade, o sonho de Deus nunca foi que você vivesse na terra. O sonho de Deus é que você sempre vivesse no céu. Deus descobriu uma maneira de você viver o céu na terra. O segredo é entender que você não vai para o céu. O segredo é entender que você já está no céu. O segredo é entender que você já reina acima de todas as circunstâncias, porque o seu lugar, a sua origem, tudo está consumado. A terra está no tempo, não na eternidade. O céu está na eternidade. E você não é temporal, você é eterno. Por isso, as circunstâncias mexem com o seu caminhar.
O que as pessoas pensam de você mexe com o seu caminhar, porque você não consegue enxergar. Eu sei o que eu estou falando. Por muitos anos da minha vida eu vivi rejeição, mas um dia Deus falou comigo audivelmente, em fevereiro de 2000, e eu criei naquela palavra. E não tinha ninguém que tirava essa palavra de mim, ainda que rejeitado. Mas em fevereiro de 2000 eu aprendi que quem iria fazer era Deus. Eu nunca corri atrás de me promover. Irmãos, o pior erro é a síndrome de Saul. Tem aparência, as pessoas apontam para você, você é o cara, e você acredita nisso, e se promove, e estabelece um ministério num governo de alma, por causa da necessidade. O rei nasceu por causa de uma suposta necessidade. Eles esqueceram que até ali, Samuel, Deus providenciou quem cuidasse deles, mas não tinha mais ninguém que tinha a aparência de Samuel. Então eles mudaram o perfil do povo de Deus. Não era mais o perfil de Samuel, agora era aquele que tinha aparência, agora era aquele que se parecia com as pessoas no mundo. Arruma alguém que reine sobre nós como é nas outras nações. Arruma alguém parecido com eles. E a igreja tem se preocupado tanto em parecer com o mundo, irmãos, tão preocupado em fazer as coisas para agradar as pessoas. Você nunca vai conseguir agradar alguém, irmãos, porque sempre vai ter alguém que vai fazer algo melhor do que você. Sempre vai ter alguém que vai pregar uma revelação, porque a revelação vem do Espírito. Sempre vai ter alguém que vai cantar uma música muito bonita, porque nasceu do Espírito. Sempre tem alguém que vai fazer um ministério que você vai ficar, uau, o que esse cara está fazendo? Sempre vai ter alguém que vai chegar de avião enquanto você está chegando de carro, para não dizer ônibus muitas vezes. Irmãos, por amor à obra, nós viajamos de ônibus, já dormimos em chácaras onde só tinha mosquito. Nós não dormimos, ficamos em vigília 3 dias. E para ir embora, o nosso voo era quinta-feira, e a gente doido para vir embora para casa, aceitamos pegar um ônibus, e no meio do caminho fomos assaltados. Levaram os nossos relógios, celulares, aliança. Mas pergunta se eu desanimei. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu criei naquela palavra que o Senhor me deu. Eu não estou entendendo porque que esses caras entraram aqui nervosos, dando tiro para cima, levando as nossas coisas. Por eu estar nesse ônibus, isso não deveria acontecer. Mas eu não olho para a circunstância, eu olho para o autor e consumador da minha fé. Capítulo 16. Samuel então julgou ser responsável agora pelo resultado. E pensa o desespero de Samuel em relação a Saul. Capítulo 16, o versículo 1 começa dizendo assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando você vai ficar preocupado no resultado do governo da alma? Até quando você vai querer segurar aquilo que eu não quero? Eu nunca planejei esse tipo de rei para vocês. Por que você está aí com dó daquele que eu já tirei, já risquei? Aí ele diz: enche um chifre de azeite e vem.
enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui começa o alinhamento da visão de Deus. Deus podia chegar para Samuel e dizer: vai para a casa de Jessé e unge Davi. Mas por que ele não fez isso? Por que ele não manda direto? Porque quando Saul chegou, ele percebeu que Saul era o rei. Porque Samuel, por anos, deixou que a visão natural contaminasse a visão espiritual. Por Samuel ser o único, porque se você for ler o contexto da palavra, você vai ver que a arca de Deus ficou ali em Kiriat Jearim, e o povo só apresentava lamentações. A arca perdeu o valor. Samuel foi levantado num contexto onde não tinha revelações, onde não tinha mais visões. Ele sobressaiu a todos naquele momento, mas ele não conseguia encontrar companheiros que tinham a mesma visão dele, e ele permitiu que a visão espiritual que ele tinha fosse contaminada pela visão natural que aquele povo começou a caminhar. Foram 20 anos de experiência onde o povo só apresentava lamentações, onde nada de sobrenatural aconteceu, e a igreja tem entrado num esfriamento, porque não temos visto os milagres sobrenaturais acontecerem. E temos então permitido que o marasmo entre na igreja, e aí passamos a valorizar a aparência de homens, passamos a valorizar talentos de homens, e quando desprezamos a visão espiritual de Deus para uma geração, Deus está cansado do normal, e Deus quer estabelecer o céu na terra, irmãos. Todo dia tinha que ver gente quebrantada, todo dia tinha que ter cego enxergando, irmãos. Nós estamos semelhantes a João 5, havia uma multidão de cegos, enfermos, coxos e tudo mais, e só uma pessoa. Estamos como aqueles diante do poço de Betesda, esperando um mover acontecer. Qual é o mover dessa geração? Qual é o cantor dessa geração? Qual é o pregador dessa geração? Não existe cantor de geração, não existe pregador. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o Senhor fica mandando você orar em línguas. Por quê? Porque o seu chamado você não vai aprender com homens, o seu chamado você vai aprender com Deus. É só o Espírito, irmãos. Só o Espírito. Porque talvez o que está dentro de você é tão louco que se você contar para alguém não vai entender. Porque é loucura. Lembra quando o Geraldo estava no seminário e disseram para ele: você não vai dar nada? Mas dentro do coração do pastor Geraldo, ele sabia: eu vou ser um pregador. Ele não ouviu a voz do cara que estava na frente ou atrás, ele ouviu a voz do Espírito que estava dentro dele, e ninguém segurou, porque foi uma palavra que ele recebeu, ainda que seja contrário a toda e qualquer maré que você esteja indo. E talvez você está como o pastor Hebe prega, está lá no barquinho, e o barquinho não anda, não importa, irmão. O que Deus tem para você é diferente dos outros. Então você vai nadar contra a maré deles. Você vai ser apedrejado, porque o nosso pai foi crucificado. O que é ser apedrejado diante de alguém que foi crucificado? Talvez você vai ser muito criticado. Talvez você vai pregar num lugar e ninguém vai entender absolutamente nada, porque a linguagem que você tem é diferente. Deus cansou de pregadores que pregam o que o povo quer ouvir. Deus quer falar. Deus quer falar para essa geração. 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 Nos últimos dias o amor ia esfriar, e nós deveríamos tomar cuidado até para aqueles que fossem eleitos não perdessem o seu caminho, porque o natural vai tomando conta. É mais fácil ir lá no profeta, o profeta fala tudo.
Saul perdeu as jumentas do pai, saiu em busca das jumentas, não achou, vai atrás do profeta, o profeta vai dar o caminho. Esse foi o contexto que mudou a vida de Samuel. Um contexto de, sumiu a jumenta, Senhor, onde está essa jumenta? Revela. Agora Deus começa a querer estabelecer um novo tempo na vida de Samuel, e Samuel não consegue entender. E porque ele viveu num contexto onde tira a figura dele, ele não conseguiu estabelecer continuidade, mas ele trouxe a responsabilidade para ele. Ele deveria ter dito para aquele povo: peraí, descansa, aquele que me levantou vai levantar o sucessor. Ele poderia ter dito para eles: olha, esquece, não, Abraão subiu com Isaque, sem cordeiro, subiu pronto para matar. Mas ele disse para o filho: Deus proverá para si o cordeiro. O que Deus colocou na sua vida, Deus proverá para si, para que funcione. Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Agora, versículo 2: porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma a bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Agora Samuel começou a ficar com medo do governo natural. Quem levantou Saul foi Samuel. Quem tinha autoridade naquela geração era Samuel. E agora ele foi com medo. E não era mais aquele valente que chegou para Saul e disse: o reino é tomado de ti, e Deus arrumou outro em teu lugar. Não, ele vai com medo, ele vai escondido, porque isso fala de Mateus 6,6. Entra para o teu quarto em secreto, e teu pai que te vê em secreto. Sacrifício do secreto. O desafio agora, irmão, é sair do lugar que você estava e entrar para o esconderijo secreto. O segredo agora é você não produzir mais nada e deixar gerado em você um novo tempo. O segredo agora é você entender que você não é mais um sabichão e que a coisa não ficou legal, mas você tem uma palavra de Deus, e Ele que estabeleceu o seu chamado vai mudar a história. Mas tudo que Deus constrói é em secreto. Deus não constrói em público, não. Ele constrói escondidinho, porque é no esconderijo secreto que Deus revela o coração. Presta atenção no que aconteceu com Samuel. Presta atenção quanto o coração de Samuel foi revelado na casa de Jessé. Versículo 4: fez pois Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. Olha o tamanho da autoridade de Samuel, irmãos. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Primeira coisa que ele vê, Eliabe, o filho mais pródigo, se eu pudesse dizer essa palavra, o filho mais bonito, o filho de melhor aparência, um guerreiro, capitão de Saul. Esse é o rei. Como a visão de Samuel tinha perdido, quando ele olhou, ele viu alguém que tinha a mesma aparência de Saul. Então ele é o rei, porque ele pensou: esse é o único que pode peitar Saul e Saul temer. Mas o governo do Espírito jamais teme o governo natural.
Porque o governo natural é estabelecido pelo homem, e o governo do Espírito é estabelecido por Deus. Deus fecha uma porta e ninguém abre. Abre uma porta e ninguém fecha. Deus coloca e tira quem Ele quiser. Essa visão de Samuel estava perdida. Os fins dos dias de Samuel eram fins que ele começou a temer o sistema. Ele tinha sido chamado para mudar a história. Mas às vezes você cansa de ser tão apredejado. Eu louvo a vida do pastor Heber, irmãos, que no momento de muita rejeição da minha vida, olhou para mim e disse: eu recebo você, cheio de defeitos e religiosidades, e eu tenho visto quantas pedras são lançadas, irmão. Ele se levanta, não pega nenhuma pedra para trás para jogar em ninguém, e caminha, porque ele creu numa palavra que ele recebeu. Quando você veio para cá, irmãos, não foi para você se tornar o bam. Quando você veio para cá, foi para perder títulos, posições. Aqui você vira um Zé Ninguém. Aqui o menor é o maior. Deus pode usar qualquer um aqui, porque somos iguais. Os nossos chamados são diferentes, os nossos dons são diferentes, mas nós temos o mesmo Espírito. E aí começa a etapa profética de Samuel. Eliabe, rejeitado. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes, versículo 7, para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o que eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O governo do Espírito rejeita o governo natural, porque o governo do Espírito não vê como homem, o governo do Espírito vê como Espírito. Ele conhece o seu coração. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Fez passar a Sama, tampouco esse. Versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os filhos? E disse: ainda falta o menor. Por que Deus não falou para ele: vai lá na casa de Jessé e unge Davi? Porque o governo natural tomou conta de Samuel. Se Samuel tivesse chegado e visto primeiro Davi, Samuel tinha rejeitado Davi. Deus precisou ensinar como ele enxergava. Se Samuel visse Davi de início, ele rejeitaria, dizia: não, Senhor, me perdoa, o Senhor errou. Ele diria: passa adiante, pega um outro. Por quê? Porque ele não tinha a aparência dos irmãos. Porque Davi foi o único que escolheu apacentar ovelhas. Davi foi o único que escolheu buscar ao Senhor no secreto. Deus não procura homens que sabem fazer,
Deus procura homens que têm coração. Deus não está preocupado se você sabe fazer. Deus está interessado se o seu coração vai deixar Ele fazer o que tem que ser feito. O coração de Samuel teve que ser tratado. Samuel não daria conta de ungir Davi de primeira. Samuel teria um contexto de: não, Senhor, não. Tudo seria um momento muito ruim. Mas quando foi rejeitado Sete, e quando Jessé disse: tem mais uma paz que excede o entendimento veio sobre Samuel, ele disse: é ele. Acabou, está resolvido o problema. A palavra que o Senhor disse para mim é que o rei seria filho de Jessé. Rejeitou Sete, mas esse que vem, então, ele podia vir do jeito que ele viesse, irmão. Ele seria ungido rei, porque era o último, era a última esperança de Samuel. Chegou o tempo da última esperança. Meu Deus, esse é o tempo da igreja, o tempo do menor, o tempo dos escondidos, o tempo daqueles que não querem promoção, o tempo daqueles que têm um coração tratado. Porque Davi não foi chamado para ser selecionado, mas quando foram chamar ele lá, ele não preocupou em tomar banho, ele não preocupou em pôr vestes de festas, ele não preocupou em nada, ele preocupou em estar na presença do Pai. Porque o rei foi ungido enquanto Saul era rei. Uma coisa é você ser ungido quando o rei caiu, outra coisa é você ser ungido quando o rei está reinando. Uma coisa é você receber coisas do Espírito no momento em que todos estão vivendo coisas do Espírito, mas no momento em que você está vivendo coisas espirituais e a maioria está vivendo coisas naturais, você vai experimentar perseguição. Daquele momento que você consegue receber a visão de Deus, as pessoas que estão perto de você já não acham você tão legal. Você perde o sabor. Você passa a ser perseguido e jogam lanças contra você e querem matar você, porque eles conseguem perceber que tem algo diferente e o que está em você não está nele. Esse aqui é o segredo, irmão. Um homem espiritual é muito diferente do homem natural. O homem que consegue enxergar segundo a visão de Deus. Porque se você não consegue enxergar como Deus enxerga, Deus não pode falar com você. Você não vai sair do lugar. Deus não é cego. Então Samuel é surpreendido por Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é o rei. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui Samuel voltou curado. Aqui Samuel voltou a entender como Deus trabalha. Porque no exato momento, irmãos, que você consegue enxergar a realidade de Deus, o propósito de Deus, Samuel saiu para a sua última, praticamente, ordem de Deus. Ele foi lá ungir um rei. Ele teve o contexto de olhar para 7 pessoas, e as 7 pessoas foram aprovadas por ele, rejeitadas por Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que a obra de Deus é de Deus, e nós precisamos aceitar que a maneira de Deus é a maneira de Deus, e que se eu estou tentando fazer algo da minha maneira e Deus rejeitou, eu preciso entender que se tem alguma coisa errada, não é com Deus, é comigo. Quando o pai disse para Davi: o rei precisa de alguém que ministre, porque um espírito
entrou nele e o perturba. Ele precisa de alguém que toque com habilidade, porque quando alguém tocar, ele possa então se acalmar. Olha o coração que Deus encontrou. Davi foi diante de Saul, que era rei, rejeitado por Deus, mas não ousou apontar o dedo para ele dizer assim: eu estou aqui tocando para você, mas vai chegar um momento que você vai se render para mim, porque o Senhor já me fez rei. Não. Ele permaneceu o menor. Ele não contou para Saul: ei, aguarda, tu vai ouvir falar do meu nome. Ei, eu já tenho alguns projetos. Quantos dias, Saul, que os projetos estão prontos, e você vai ver a hora que chegar a minha vez. É nós. Não, ele foi como rei ministrar para o rejeitado. Se comportou como servo e pegou o instrumento dele e adorou o Senhor e produziu um ambiente tão celestial que Saul se acalmava. Então todos vão para a guerra e o rei não foi chamado. E Deus não vai fazer uma guerra sem pôr o rei dele para lutar. O rei estava em casa cuidando das ovelhas. O rejeitado estava tentando fazer a obra, mas a obra não pode ser feita pelo natural. A obra tem que ser feita por aquele que tem um espírito correto. E só tinha uma maneira de Davi chegar na guerra. Não era com espada, porque Davi nunca treinou com espada. Era sendo menor. Davi não tinha como chegar naquela guerra como grande. Não podia chegar com uma expectativa: eu tenho a solução, vamos trazer fulano. Como ele foi a solução para Saul. Precisamos de alguém que toque com habilidade. Davi. Mas agora precisamos de alguém para enfrentar Golias. Ninguém soube o nome de Davi. Ninguém ousou dizer, na verdade, nenhum nome. Mas Deus só tinha uma pessoa capaz de derrotar Golias. Chamava-se Davi. E como que ele ia fazer para ir para a guerra? Ele tinha um coração que Deus precisava. Então o pai fala: olha, eu estou preocupado, porque Deus colocou no coração de Jessé: leva aqui comida para os seus filhos, para os seus irmãos. Espera aí, irmãos, quem que vai preocupar e dar comida para quem está na guerra? Para quem está na guerra, você tem que levar um escudo maior. Olha, meu filho, leva esse escudo maior, eu estou preocupado. Olha, meu filho, leva essa lança aqui, eu fiz essa lança aqui, entrega para o teu irmão. Talvez Jessé até riu: o que eu estou fazendo? Mandando esse menino levar queijo, mandando esse menino levar comida. Mas era a maneira que Deus colocou para Davi chegar. E Davi, que havia tocado no palácio, não rejeitou ser marmiteiro. Essa é a diferença. Quem corre atrás de título morre no deserto. Quem corre atrás de Deus recebe o nome de marmiteiro, mas derruba o gigante. Porque a unção não está no título, a unção está no teu espírito. Ninguém conseguiria fazer o que só Davi, o menor, o pequenininho, o ruivo, o rejeitado, que não tinha nem vestes. Então Davi vai lá levar comida, porque só ele tinha esse coração. Sabe por que muita confusão acontece no meio? Porque as pessoas não querem servir, elas querem ser o que elas nunca se tornaram. Pelo simples fato do Espírito fazer todas as coisas. Não, Deus está chamando você para ser a obra de Deus. Irmão, vai chegar um momento que Deus não vai fazer se você não tiver. Foi o que aconteceu exatamente naquela guerra. Deus não fez exatamente nada. Se Deus quisesse, bastava um sopro de Deus e os filisteus acabariam, como aconteceu lá em Kiriat Jearim.
Ninguém pôs a mão para derrubar aqueles filisteus. Ninguém. Foi o próprio Senhor. Se Deus quisesse diante de Golias derrubar Golias, mas chegou o momento de Deus promover Davi. Descansa, irmão. Tua hora está chegando. Tua batata está assando. Descansa. Vai chegar um momento em que Deus vai soprar o seu nome. Deus vai soprar o teu nome. E aí Davi, irmãos, vai lá. E o único capaz. Ele olhou para Golias e pensou assim: Senhor, preciso ter misericórdia dele. Me dá um jeito de matar esse homem sem estragar muito. Porque se eu soprar aqui, eu rasgo ele no meio. Se eu enfrentar ele na minha mão, não dá nem para pôr no caixão. Irmãos, Davi sabia o que ia acontecer. Davi sabia o que ia acontecer. Davi não confiava nele. A obra é daqueles que não confiam neles. A obra é daqueles que sobem vazio para pegar um microfone, para pegar um violão, para pegar um instrumento. A obra não é daqueles que fazem, daqueles que não fazem, daqueles que são, porque é Ele que faz todas as coisas. E Davi olhou para ele e riu. Você vem contra mim com lanças e tudo? Não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Cara, se eu piscar aqui, eu racho você no meio. Você não está entendendo, cara. Ei, ele me ungiu rei. Ele me ungiu rei. Ele mandou servir meu pai. Eu não estou aqui para fazer graça. Eu não estou aqui para me engrandecer, não. Eu estou aqui para honrar a Deus. E eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não era Davi, irmãos, que se vangloriava. Davi pegava a espada e ia guerrear, e o povo dizia: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. E aí teve um, porque ele foi constituído rei, e teve um que disse assim: olha, se fosse eu faria diferente. Absalão. Irmãos, Deus está caçando uma geração que entenda o que Ele quer fazer. Uma geração de homens e mulheres que tem um coração aprovado. Então para de promover pelo natural e deixa que Deus vai promover. Porque pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falarei ao meu povo. Agora é código. Agora são mistérios. Agora, irmãos, é tempo de cada coração ser alinhado à verdade de Deus. Onde foi que Davi conquistou isso? Secreto. Saul diante de todo mundo. Os irmãos, mas Davi não. Davi veio lá de trás. Por isso, cadê os menores? Hoje é noite, irmão, dos menores. Hoje é noite de você entender: Deus não desistiu de você. Samuel ungiu Davi. Samuel pôde enxergar de novo como Deus enxerga, porque ele alinhou, porque ele teve coragem, irmãos, de rejeitar.
talvez você vai ter que dizer não para muita coisa. Imagina, para Samuel chegou o melhor, o mais capacitado, e dizer para ele: não é você o rei. Ele podia perder a cabeça, irmão. Ali Samuel voltou a estabelecer a autoridade de Deus. Ali ele parou de preocupar com o que as pessoas iriam pensar dele e começou a rejeitar um por um. Está chegando fase na tua vida, irmão, que você vai aprender a rejeitar coisas que estão querendo colocar em você. Davi rejeitou a armadura de Saul. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Entenda nessa noite: você é individual. O seu chamado é seu chamado. Aleluia. Deus não rejeitou você. Deus te ungiu. Deus te ungiu. Deus te ungiu. Deus te separou. Deus te constituiu o menor. Deus te constituiu moço. Você ainda é moço. Tem muita coisa para acontecer na tua vida, irmão. Você aceita? Fecha teus olhos. Curva a sua cabeça. Tem coisa que está acontecendo com você que você não está entendendo. O resultado na obra não é responsabilidade sua, é de Deus. Muitos desistiram porque não suportaram as rejeições. Muitos desistiram porque não suportaram as pedradas. Mas o Senhor te diz nessa noite: o que eu estabeleci foi estabelecido, e a minha palavra se cumprirá, diz o Senhor dos Exércitos. Assentado como você está, adore o Senhor. Deus tem tentado derrubar o governo natural da tua vida. Tudo que tem acontecido na tua vida é para você enxergar. Não, você não vai conseguir caminhar vendo pelo natural. Você precisa enxergar como eu enxergo, diz o Senhor dos Exércitos. Você precisa enxergar como eu enxergo, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh! Deus quer revelar o coração dele para você. Mas você vai precisar enxergar como ele enxerga. Toda nuvem que veio contra a tua vida para tentar ofuscar a tua visão, Deus está soprando nessa noite. Toda rejeição que foi plantada na tua vida,
exército. Oh! Shhh. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. O teu amor é tão mais doce. Oh. Shhh. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Coloca sua mão no seu coração. Durante anos e anos eu tentei fazer, mas as coisas não conseguiam ir para frente, porque eu não conseguia me render à maneira que o Senhor queria fazer. Eu me preocupava de como eu ia ser sustentado, de como eu ia me manter. Eu já estava casado, 2 filhas. Mas eu queria que Deus encontrasse em mim um coração como o coração de Davi.
que não olhava para a circunstância, mas olhava apenas para a direção que a voz enviava. E naquele dia eu tive coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. E era num acampamento, num encontro de pastores em Caldas Novas. Eu disse: eu quero ser como Davi, Deus. Eu não quero tentar fazer e ser rejeitado pelo Senhor, porque quando você tenta fazer, Ele te rejeita, mas quando você para de fazer e se torna obra dEle, Ele te aprova e Ele estabelece só para o teu nome. E aquele dia eu consegui chegar diante do pastor Heber e dizer para ele: olha, não preocupa com finanças, não preocupa com nada, mas eu estou aqui para te servir. Deixa eu ser o menor nessa casa. E eu lembro, irmãos, que a mesa que arrumaram para mim era uma mesa de plástico, uma cadeira de plástico e um computador da HP. E o ventilador só fazia mais barulho do que ventava. Não tinha tapete, era a última sala, escondido. O convite de Deus para você é deixar que Ele esconda você, porque Ele vai soprar você. O convite dele nessa noite é que você passe a etapa que Ele está levando você a passar. Etapas de renúncias. Ele chama você para rejeitar toda a aparência, porque Ele não vai estabelecer a obra dele pela aparência, é pelo Espírito dele, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando com você nessa noite. Deus está alinhando o seu coração. Começa a falar em outras línguas. Fala em línguas, fala em línguas, fala em línguas. Solta a tua voz, solta a tua voz, solta a tua voz. Solta a tua voz, solta a tua voz, solta a tua voz. Há uma unção de Deus sendo liberada na tua vida. Foi rejeitado por Deus. Sobrenatural será estabelecido neste lugar. O governo da alma está dando lugar ao governo do Espírito. Não a minha vontade, não a tua vontade, mas a perfeita vontade de Deus nesse lugar. Deus está alinhando a tua visão nessa noite. Você vai enxergar Davi nas pessoas. Porque é tempo do menor funcionar nesse lugar. Tempo daqueles que estavam escondidos funcionarem nesse lugar. Ainda que sejam moços, mas eles foram aprovados pelo Espírito. Traga-me para mais perto, leva-me
suas mãos. Leva-me mais profundo. Eu quero com toda a tua força. Traga-me para mais perto. Traga-me para mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Deixa eu dizer algo para você. Se você foi rejeitado, é porque o seu coração não estava alinhado com Ele. Deus não rejeitou você. Deus rejeitou a motivação do seu coração. Nessa noite Deus mudou. Deus restaurou o seu coração. Porque Deus nunca rejeitou você. É que na aparência você não vai longe. E a obra que Deus tem para esse lugar vai tocar as nações. E muitos de vocês vão estar lá na frente, levando vida no Espírito aos irmãos que estão nas batalhas na fé. Quantos aceitam nessa noite serem marmiteiros de Jesus?